Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que a graça de Deus esteja nesse momento difícil habitando as casas de vocês. Eu queria começar hoje dizendo que eu tô com bastante saudade de me reunir com vocês, de poder conversar, mas nesse momento de crise, de dificuldade, a gente está tendo que ficar um pouquinho separado, faz parte. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 38. Diz assim: Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram, gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa passagem que nós acabamos de ler juntos é uma passagem que fala sobre uma travessia de navio, uma travessia de barco, em que os discípulos e Jesus Cristo estavam juntos no barco. Jesus se encostou num canto, se deitou num canto e começou a dormir. E enquanto Jesus dormia, começou uma grande tempestade. As ondas vinham e, segundo o relato bíblico, o barco estava prestes a naufragar. É interessante ver nessa passagem que a gente vê um contraste da postura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, ele demonstra que é homem naquele momento, mas demonstra também que ele continua sendo Deus. Ele mostra que é homem porque ele se cansou, ele estava cansado, ele estava precisando descansar, ele estava dormindo naquele momento. E como homem terreno, ele mostra que ele tem as mesmas dores, as mesmas fraquezas que nós temos. Ele mostra que ele precisa descansar. Mas ao mesmo tempo a gente vê um Jesus Cristo que, quando se levanta e dá uma ordem para a onda, dá uma ordem para o mar, para o vento, a tempestade cessa. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, nesse momento de dificuldade, a gente consegue observar na palavra de Deus uma palavra de conforto, uma palavra que nos leva a ter um pouco de paz. Nós não sabemos, nesse momento, o que vai acontecer, qual é o próximo passo. Mas nesse momento de dificuldade, eu queria trazer para vocês uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus, algo que a gente consegue observar na Bíblia, qual é a postura do nosso Mestre em relação à dificuldade, ao caos, à confusão que se instaura muitas vezes no mundo em que a gente vive hoje. Se nós lermos juntos lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, nos fala o seguinte: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O que nós vemos aqui é que a paz que vem de Cristo, a paz que vem de Deus, é uma paz diferente da paz que o mundo traz. O mundo, nesses momentos de crise, tem uma reação que a gente chama que é uma reação natural. A reação natural do ser humano é quando as coisas estão tensas, quando existe um momento de crise, é que a gente fique com medo, que a gente fique ansioso. Então, nossos olhos observam, naturalmente a gente vê que não há estabilidade. E faltando a estabilidade vem o medo. Entretanto, Jesus Cristo nos convida a não olhar com nossos olhos naturais, mas começar a observar o sobrenatural. Quando nós observamos o sobrenatural, nós vemos que existe um Deus que é sólido. Tudo pode mudar, mas ele vai continuar firme em seu posicionamento. Ele vai continuar firme porque ele é uma rocha e ele é sólido. Quando nós vemos com os olhos naturais, nós não temos aonde nos apegar no momento de crise. Mas quando nós olhamos com os olhos sobrenaturais, nós vemos que existe um Deus que é forte e que é sólido como uma rocha. E esse Deus nos traz segurança, nos traz a paz. Não a paz que o mundo traz, mas a paz que ele pode proporcionar para cada um de nós. A paz do mundo é firmada naquilo que é observado, naquilo que é visto. Mas a paz de Deus, ela vem através da nossa firmeza na palavra. Lá em João, no capítulo 16 e no versículo 33, nós também conseguimos ler algo mais que nos fala sobre essa paz que vem de Deus. E diz o seguinte: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Cristo está nos dizendo? Ele está dizendo, não olha para o mundo, não olha para as aflições, não olha para o problema,
porque eu sou maior do que o problema. Eu sou Deus acima do problema. Quando a gente enxerga nessa situação os discípulos, a gente vê que eles estavam apavorados porque eles estavam olhando para as ondas, para o mar, para a tempestade, para o vento. Mas se eles olhassem, virassem os olhos deles e começassem a olhar para Jesus Cristo, eles iam ver que junto com eles no barco estava o Deus que criou o mar, que criou o vento, que criou as ondas e que tem controle sobre todas essas coisas. Jesus nos mostra nesse momento que aquele que vive as coisas do mundo não consegue viver a paz de Deus, porque a paz de Deus não é firmada em coisas que o olho humano pode ver, mas é firmada em sua palavra, em sua retidão, em sua justiça. Quando olhamos para Deus, nós podemos ver além da tempestade e observar que tudo isso vai passar. Assim como Cristo venceu o mundo, nós também vamos sair vencedores. Lá em Filipenses, no capítulo 4 e nos versículos 6 e 7, também nos fala mais um detalhe sobre a paz que vem do céu, que vem de Deus, que vem de Cristo. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nessa passagem nós podemos observar um trecho que nos diz que a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Se nós tentarmos ver a paz que vem de Deus através dos nossos olhos humanos, nós não vamos ver. Se nós tentarmos entender a paz que vem de Deus, nós não vamos conseguir entender. A paz que vem de Deus não é uma paz que é entendível através da lógica, mas é uma paz que é entendível através da experiência. Muitos falham ao tentar compreender aquilo que não é compreensível à mente humana. Outras pessoas se entregam realmente a Deus, e essas pessoas experimentam a paz que vem dele. Lá em Salmos, no capítulo 107, e nos versículos 28 a 30, nós vemos uma outra passagem que faz referência a essa passagem de Jesus Cristo dentro do barco. Lá diz o seguinte: então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Aquele que olha para a onda, aquele que olha para a dificuldade, para o problema e tem medo do problema, é porque não conhece o próprio Deus. Nosso Deus é muito maior do que todos os problemas que possam vir na nossa vida. Ele controla todas as situações e tudo o que acontece coopera para que a sua vontade seja feita. O Deus a quem servimos é o dono da água, do mar e do vento. Todas as coisas acontecem para que a sua palavra se cumpra. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é curta, mas eu espero que ela atinja o objetivo. O Deus a quem servimos é um Deus que é eterno, que é sólido, que é forte e que é superior a qualquer dificuldade ou qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. Nesse momento de crise, que nós possamos compreender que Deus é maior do que tudo e possamos colocar a nossa confiança depositada na sua palavra e na sua justiça. Ele vai cuidar de nós em todos os momentos. Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos conseguir juntos passar por esse momento de dificuldade e lá na frente seremos vencedores junto com Cristo. Até mais. Fiquem na paz.